Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar e clamar a Deus para Ele nos abençoar mais uma vez. Nós aqui neste momento, como igreja, para estudar um pouco da palavra dele. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por ter trazido nós aqui mais uma vez e também pela vida que vem nos sustentando, cada órgão de nosso corpo que Tu vem sustentando, que está funcionando, que está dando vida, e essa saúde, cada um de nós, as pernas para nós andarmos para vir até aqui, o meio de transporte e a vida completa, a nossa alma, a salvação eterna que temos em Teu Filho. Somos gratos por isso, pela igreja, pelos irmãos, pela família que temos, nossos parentes familiares, nossos irmãos em Cristo. Agradecemos por isso. E pedimos a Ti que abençoe agora este momento, esse culto que estamos iniciando, os louvores que vamos louvar a Ti, e também o estudo da mensagem do livro de Atos, que Tu me dê sabedoria, a nós também, os irmãos. Pedimos em favor daqueles que não chegaram, que não vêm, não podem vir, ou aqueles que estão vindo. Pedimos em favor da família, de nossos filhos, nossos irmãos sanguíneos e todos. E os governantes também, da nação, do estado, da prefeitura, do município. Pedimos a Ti, em nome do Teu Filho, com perdão de nossos pecados. Amém. Boa noite. Alguma palavra por alguém? Agradecer a Deus. Que hino que vamos cantar? 476. Brilho celeste. Brilho celeste 476.
39.
podia cantar mais, não aguento por causa disso. Maria Lúcia, eu falei que não ia falar mais, mas não aguento ver os nomes aqui. Não. Maria Lúcia Ferreira Silva está assistindo, Hélio Denise está assistindo. Amém. Que Deus abençoe eles e nós aqui também. Então nós vamos continuar o nosso estudo, que está aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quarta-feira passada foi dia 16/8. No 23, vamos até o versículo 5, capítulo 8, versículo 5, terminamos o capítulo 7 e entramos no capítulo 8 ainda. Todos acharam, né? Então vamos ler esses dois versículos. E descendo Filipe para a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção o que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele fazia. Irmãos, olha, ele fala aqui de Filipe, que ele ia descendo para a cidade de Samaria. E ele pregava a Cristo. Ele pregava Jesus como Messias prometido, o Deus manifestado em carne, que veio a este mundo, né? E também ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai. Tudo isso que Deus fez de enviar o Filho dele, a propósito de salvar a humanidade. Porque no pensamento de Deus, antes disso acontecer tudo, Deus já antes ele conheceu aqueles que iriam aceitar o Filho dele. Deus enviou o Filho dele para todo mundo. Ele morreu e pagou o pecado da humanidade toda. Mas nem todos vão aceitar. Isso é óbvio. Não acreditam, porque não acreditam. E aqueles que acreditam, Deus já conheceu antes, então ele é predestinado. Mas tudo isso que aconteceu vai para a glória do Pai. Filipe, naquela época, talvez, ele não compreendia bem sobre a cruz, né? Naquele tempo. E essa mensagem aguardava até a conversão de Paulo, que está no próximo capítulo, que é o capítulo 9, que lá vai falar da conversão do apóstolo Paulo. E no versículo 6, nós vemos aqui que as multidões, vai falar, e as multidões unanimemente, absolutamente todos, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Então, hoje, quantos que estão prestando atenção no que nós estamos pregando? Quantos que estão prestando atenção com o ouvido aberto, os olhos, no que está sendo pregado por Jesus? Quantos membros da igreja que está deixando de prestar atenção, de ouvir? Muitos. Aí fala que a multidão prestavam atenção, porque ouviam. Olha, alguém leia lá em 1 João 1, que fala lá, ou quase que fala da combinação aqui, que viam e ouviam, ainda palparam com a mão, que isso estudamos na casa da Mansônia Moerino ontem. Então,
E eles prestavam atenção no que Filipe dizia, porque eles estavam ouvindo, eles ouviam e viam. O que eles viam? Os sinais que ele fazia. Então eles viam, aí eles prestavam atenção. Leia, você já achou, irmão Daniel? Leia. Porque era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Amém? Vocês notem bem o que João disse aqui, ó. Que desde o princípio, o que era desde o princípio, o que ouvimos. João estava contando que eles ouvindo desde o princípio, eles vêm ouvindo. O que vimos, eles viram Jesus pessoalmente, ao vivo, fisicamente. E nós não vimos Jesus dessa maneira, mas nós vemos Jesus vindo pela fé da Bíblia, o Jesus da Bíblia. Então, ele fala, e o que vimos com os nossos olhos, ele falou com os nossos olhos, João está falando, assim, para dar uma força para nós, né? O que é isso? E que temos contemplado, ele fala, e o que temos contemplado? Contemplar, ficar contemplando, tem algo que chama a atenção as pessoas hoje, então você olha assim demoradamente, prestando bem atenção naquilo, fica admirado. Então eles contemplaram bem o que Jesus era, o que Jesus fazia. E as nossas mãos, ele falou, tocaram da palavra da vida, tocaram a mão. Jesus, ele é a palavra de Deus, encarnada. Eles tocaram na vida. Então, agora, hoje, as multidões prestam bastante atenção no Evangelho. Eles prestavam bem atenção no Evangelho e verificava bem a mensagem que ele pregava e via os sinais que ele fazia. E assim também foi com Cristo, muito mais. Os sinais que Cristo fazia era muito mais. Agora, as pessoas hoje estão querendo ver sinais. É o que elas mais querem e o que interessa é ver sinais. Não estão preocupados tanto por ouvir, quer ouvir, mas quer ver sinais, prodígios, quer ver algo para provar, quer ver essas promessas enganosas, talvez cura, quer ver essas coisas. Agora, e nós hoje, nós cristãos hoje, o que nós queremos ver? Nós queremos ver sinais? Sim. Sinais de conversão genuína. Esses são os sinais que milagre maior que pode acontecer hoje. É ver sinais de pessoas redimidas, pessoas interessadas no Evangelho. Conversão genuína. Esse é o maior milagre de todos os milagres que queremos ver. Esse é o milagre com uma pessoa sair das trevas do pecado, lá do mundo, da lamaçal do pecado, passar para o lado da santidade e aceitar Jesus. Então, a isto que é o maior milagre de todos, Cristo Jesus, que nós queremos ver. Então, é um milagre, você quer ver, você deseja ver este milagre na sua família, nos seus parentes, nos seus vizinhos, seus colegas, quer ver esse milagre. Mas Cristo, Jesus, transforma a pessoa de uma tal forma que aí ela mostra essa mudança de vida genuína, irmãos. Mas não é perfeita. Mas em relação à vida que a gente levava, seria uma transformação genuína. Olha, só Ele que pode fazer este milagre, só Jesus.
Ninguém mais pode fazer esse milagre. Ninguém tem esse poder. Mas Jesus, ele usa os pregadores, os seus discípulos, os pregadores do Evangelho, os pregadores que pregam as boas novas, as boas notícias. É esse que ele usa nós. Ele usa nós para pregar, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo está nos guiando. Agora, a pessoa também, o Espírito Santo, ele trabalha no coração das pessoas. Mas, só que ele não força a entrada. O 7 agora, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então isso aqui é cura, isso aqui não é engano. Então ele fala, agora hoje a cura desse jeito, dessa aqui, pode acontecer. Os espíritos imundos, quando a pessoa não tem Jesus, ele está com um espírito imundo, ele está na imundícia do pecado, da sujeira. Então Jesus, pelo sangue de Jesus, faz aquela limpeza. Então aqui muitos tinham sido curados. No nome de Jesus foi usado para expulsar os demônios. Naquele tempo, libertação total, pois foram curados, diz aqui. E muitos querem fazer o mesmo hoje, sabendo que não fazem como eles faziam. Não fazem. Se fizesse, então não tinha tanta enfermidade desse jeito. Se as igrejas fizessem isso, as igrejas estavam tudo são. Não tinha ninguém doente na igreja. Eu vi que não faz. A doença, ela é o resultado do pecado. Deus quer curar a alma. Quer curar a alma. 8. E havia grande alegria naquela cidade. Olha para você ver, só fala, grande alegria. Quando se aceita a mensagem de Cristo, quando Cristo é pregado, a pessoa aceita, é porque aceitou Ele também. E quando a pessoa aceita Ele também, ele fica alegre. Ele fica alegre porque ele encontrou o Salvador, sabe que ficou livre da condenação eterna, da ira de Deus. E ali, e estava ali um certo homem, versículo 9, chamado Simão. Olha bem o que fala aqui, que anteriormente exerceu naquela cidade a arte mágica. Ele tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Anteriormente, fala que existia esse homem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Irmãos, sempre tem os de contrapartida, que chama a atenção de outro com sua personagem. Então nós cristãos hoje, a gente precisa ter muito cuidado com personagem, com uma coisa bem afeitada, a pessoa bem preparada, mostrando bem preparada, cheia de arte, aquela personagem fina, fala bonito. Tem muito dessa gente, veste bem, carro bom, não entra nada contra o nosso de carro, mas essas pessoas, elas usam todas as artimanhas para chamar a atenção. Tem que deixar que Cristo apareça e não o pregador aparecer, e não o homem aparecer. Tem pessoas que é elogio, usa que as artes, é a arte de falar muito bem, cativa as atenções das pessoas. Então aqui, é esse um.
chamava atenção para a sua personagem, fala aqui, ó, dizendo que ele era uma grande personagem, preparado. E um dos outros fica então. O povo de Samaria, aqui naquela cidade, foi iludido por este homem, porque dizia que ele era um grande personagem atraente. Olhava isso, atrai o simples. E também ele pertencia à prática dos ritos e da arte dos magos, que é de Satanás. Falou que é magia, falou que dessa parte aí é tudo de Satanás. Precisa ter cuidado para não ser também atraído por ele. Que lá em Coríntios dizem que ele se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura, não é que ele é anjo de luz. Ele é perdido, é o Satanás, é o adversário de Deus, de Jesus. Ele se transfigura, se faz parecer um anjo de luz e engana, para enganar o povo. Atraído por líderes da heresia, contra a doutrina bíblica da igreja. Você sabe daqui que é heresias? Aqui até uma doutrina na igreja. Levanta um para pregar, não pode dizer a igreja perde a salvação. Ele cria até um ponto que a salvação é eterna. Depois ele arruma algum versículo obscuro, qualquer coisa, dá na mente dele, ele começa a pregar contra o que ele era, é heresias. E tem muito, ali sai da igreja, ele vai formar uma igreja por conta dele, um grupo, e sai pregando heresias. Tem muitos disso. Aqui o 10, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior. Todo atendia, ou rico, ou pobre, ou pequeno, ou grande, seja lá o que for, dizendo, este é o grande poder de Deus. Admirava. Então mostra que todos foram enganados por sua feitiçaria. E nós, irmãos, seguimos muito isso também no passado. Fomos enganados com muito disso. Eles acreditavam que a sua magia e truques, os truques, era o poder de Deus, quando na realidade era de Satanás. Aí eu conheci até gente da minha família, já ela morreu. Muitos afirmam ter o poder de Deus, muitos afirmam ser de Deus. Mas são tudo irmãos. Não, mas não é porque pelos seus frutos os conhecereis. Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 20. Jesus diz assim lá, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos que conhecem a árvore. A pessoa que é verdadeira, filho de Deus, nascida de novo, os frutos dela são bom, dá frutos. Fruto quer dizer coisas boas obras. Ela passa a ser humilde, ter caridade, ser amorosa. Não é fruto de comer, não é fruto físico. O resultado, o pensamento dela, o modo dela agir, o modo dela tratar a família, o jeito dela tratar as pessoas. Tem gente de todo temperamento, irmão. Não é pensar que se vai mudar 100%, mesmo tendo Cristo, mas só que é uma parte bem mais leve do que era. Que tem pessoa que fala alto, põe medo nos outros, né? Age muito assim. Mas e antes? Como é que era? O versículo 11. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Iludido com arte mágica.
A pessoa procura hoje, tem pessoa que é bom de mágica, de lábio, não faz magia, mas modo de falar, para iludir as pessoas, com arte de falar, torce as escrituras sagradas, e muitos são enganados em suas mágicas. 12. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Pronto, esses não cria no que ele pregava. Ele era um discípulo de Cristo, ele era um verdadeiro servo de Deus. Então, mas como cresce em Filipe, creram em Filipe, como cresce, como fizeram, porque ele pregava acerca do reino de Deus. O reino de Deus é onde? Nos céus. O reino de Deus, nós podemos fazer parte do reino de Deus desde já. Nós estamos no mundo e no mesmo tanto nós não estamos no mundo, somos no mundo, como nós vivíamos. Nós estamos no reino da justiça. O reino de Deus é reino de justiça. Se você está fazendo justiça, todas as coisas procura fazer justiça, então está no reino de Deus. Mas não fisicamente, espiritualmente. Todo lugar, como você pensa, então você está no reino de Deus. Porque ele pregava sobre o reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. O que ele pregava de Jesus Cristo? Ele pregava que Jesus Cristo veio, ele sofreu zombaria, ele foi crucificado por amor ao mundo, amor a nós, ele foi ressuscitado. Aí se batizava tanto homens como mulheres. Então eles se depararam agora com um poder que era maior que o poder das trevas. Ele deparou com isso. O poder de Jesus é maior que o poder das trevas e qualquer coisa, porque a salvação está no Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Significa tudo, não falta nada. Quem tem Jesus tem tudo, que é a salvação, que a salvação está nesse nome, no momento que crê. E isso também Isaías 53, 5, fala que ele foi ferido, que ele foi moído. Alguém leia lá também, por favor. Aqui nesse momento fala que isso se refere à cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus passou por tudo na cruz, onde Jesus morreu para salvar o homem da condenação eterna. Jesus foi pisado, Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido. Ninguém de nós aguenta isso, meus irmãos. Você ser sofrido por causa de outro? Não, ele vai pagar as contas dele. Se alguém chega na tua casa lá, você não está devendo nada, você não tem culpa, ele chega te acusando, você muda a filosofia. Isso é natural, não deveria ser. Depois que passa tudo, que você vai, mas naquele momento. Você achou? Quer ler? Pode ler. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Amém. Olha bem aqui falando de Jesus. Isaías falando já uns 800 anos por aí antes. Fala que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Foi por causa disso que ele foi ferido, não é dele. É isso que Felipe, Paulo e os demais tudo pregavam. Jesus só fez toda a parte dele. E moído, fala, as pessoas moído, que foi batido, uma coisa que a pessoa está moído, estou moído de cansado, apanhou tanto, moído, por causa das nossas transgressões, das nossas maldades. E fala, e o castigo que nos traz a paz, o castigo que foi
na conta de Jesus, nos traz a paz. Ele foi castigado, ele sofreu as dores. Você põe dor nisso, hein, irmãos? Você imagina você ir passar no médico, sem anestesias, fazer toda a cirurgia que fizer. Irmão, sabe que alguém aguenta? Mandar a faca, o médico cortar a barriga, assim, tudo, mandar tudo na raça, sabe? Furar, tá tudo. Sem anestesia, tudo. Jesus não teve nada. Você sabe que, por que eles deram, como é que chama lá? Fel, né? Ele pediu, tenho sede, deu fel, né? Esponja assim. Vinagre, parece, uma coisa assim misturada assim. Por causa para anestesiar Jesus, aí ele não pagaria o pecado tudo se ele aceitasse isso. Jesus não, ele veio para sofrer. Sentiu, ele só pediu, deu sede. Era o vinagre, ele não bebeu. Então, aqui ele foi tudo isso que era para nós, lá no inferno, estava tudo sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras, o sofrimento de carregar a cruz. E todas as pisaduras dele, toda a caminhada dele, foi tudo que Jesus fez. Por isso. Aí depois falando assim, foram batizados em água, do versículo 12, né, que foi dito, depois de serem salvos. Então, depois de serem salvos, vai ser batizado em água. Primeiro é o batismo no Espírito Santo. Não batizado para poderem ser salvos. Muitos batizam para poderem ser salvos, esquecendo do verdadeiro batismo. 13. E creu até o próprio Simão. Olha a história de Simão, como vai contar aqui. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Ficava assim, não entendia. Mas por que está fazendo todos esses sinais? Esse próprio Simão, ele abraçou a fé com tudo. E tendo sido batizado, ele acompanhava Filipe. Irmãos, note bem, a pessoa deveria ser assim hoje, mas infelizmente não é. A pessoa ouve o Evangelho, batiza, passa pelo batismo, dá um tempo. Aí ele devia fazer igual esse Simão aqui. Ele acompanhava Filipe. Quando a pessoa batiza, o que é o dever dela? Ela passa a ser membro da igreja, ela tem que acompanhar a igreja de Cristo. Acompanhar ela quer dizer estar em todos os cultos, se possível. Como tem alguns aqui, tem. E os outros? Se vocês vieram, os outros poderiam ter vindo. Não era para estar tudo, fazer igual ele acompanhava Filipe. Ficou de contínuo com Filipe. E vendo sinais. Aí vê tudo sinais, vê tudo que acontece. Sabe o que acontece na igreja? Porque está junto com os irmãos. Acompanhava Filipe de perto. Então a gente tem que acompanhar a igreja de perto, acompanhar Jesus de perto, não de longe. Observando, ele estava atônito de ver os sinais e grande milagre praticado, enquanto que Simão genuinamente entregou o seu coração e vida ao Senhor Jesus. Usou-se a palavra aqui, creu. Exatamente como está no versículo anterior, claramente nos informa. Filipe viu muitas provas de fé e arrependimento. Quando nós vemos bastante prova de fé, arrependimentos, irmãos, eu falo, essa pessoa é salva, pode batizar. Vamos batizar. E ele batizou a Simão exatamente como fez com os outros. Ele olhava com cuidado
com o que Filipe fazia, ele ficava olhando. Então nós devemos olhar bem tudo que os apóstolos fizeram com cuidado, tudo que a Bíblia diz com cuidado. Nós devemos olhar tudo que está pregando com cuidado, examinando as Escrituras com cuidado. E observou que não deixava engano algum, nem truque, ele não via nada. 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João foram para Samaria. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Muitos tinham sido salvos. E naquele tempo era com dificuldade, não era que nem hoje. Hoje não tem perseguição. A perseguição hoje é diferente. As atrações do mundo que perseguem as pessoas, as coisas do mundo. Mas ninguém persegue para te prejudicar. Não. O sentido de outro Satanás tem outro truque hoje, outra artimanha dele. Então muitos tinham sido salvos, tinham convertido por ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, quando foi pregado o nome de Jesus, o nome dele, como Jesus como Salvador, como Senhor, etc. Os quais, tendo descido, versículo 15, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então aqui nós vemos que era o propósito de ter vindo a demonstrar claramente a importância, né, para os crentes ser batizados no Espírito Santo. A pessoa ser batizada no Espírito Santo. Os cristãos samaritanos, até este ponto, não haviam recebido a evidência da dinâmica presença do Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo, mas a dinâmica, a presença, fica cheio do Espírito Santo para ser usado com o Espírito Santo. Embora como cristão o Espírito Santo estivesse habitando neles, não nos é dito qual a evidência do Espírito Santo que foi até que ponto que foi concedido. Agora 16, abre um parênteses. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Fecha o parênteses. E foram batizados em água, porque já tinha sido batizado no Espírito Santo na conversão. Eles queriam usar o Espírito Santo por outras coisas, ao 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Apresenta aqui uma forma de que os cristãos podem ser selados ou designados pela imposição das mãos. Selado, ou designado, ou mostrado. Não quer dizer que isso deixaria mais ou menos cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 18. Esse irmão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e ele ofereceu dinheiro, proposta pecaminosa fez esse homem aqui. Eu leio de novo o versículo 18. Esse irmão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhe ofereceu dinheiro. O que é que ele viu? Ele observou que eles falavam em língua estrangeira. Não ofereceu dinheiro só pela imposição das mãos, mas por falar em línguas estranhas. Versículo 19, dizendo, vou ler de novo para emendar. E ofereceu dinheiro, dizendo, 19, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele já pegou com outro interesse aqui que a gente vê. O dinheiro compra tudo. Nós não vivemos sem dinheiro, mas não pode comprar os dons de Deus.
na realidade, nem qualquer outro algo de Deus. Dinheiro não compra salvação, dinheiro não compra poder das coisas de Deus. As coisas espirituais não se compram, não está à venda. 20, mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Pedro falou assim, ó, na cara dele, assim, ó. Mas lhe disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Então precisa ter muito cuidado hoje. Aquele que está com o seu coração no dinheiro, o dinheiro é tudo, olha isso aqui, ó, é para a sua perdição. Muitos estão perdendo, estão indo para o inferno por causa que tem o seu dinheiro como Deus. O Deus dele é o dinheiro, Deus dele é os bens materiais, o Deus dele é a fazenda que tem, é o gado, é terra, é casa, etc. Tem gente que é assim, ó, é o dinheiro, acabou. Todo pregador deve ter muito cuidado de que o dinheiro não faça parte de interesse nos dons de Deus. Não tem nada à venda. Ele diz que não tem nada à venda. Tudo é de graça. É dádiva de Deus. Então a salvação é de graça. Os dons de Deus é de graça. Se você aprende a falar, pregar o evangelho, não é dinheiro, é de graça. Pode ir em escola, pode fazer o que for. Mas para pregar a palavra de Deus como ela é, ter aquele dom de Deus que vem de cima, não é dinheiro. 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Não existe para ti parte, nem porção em assunto, em discurso. Pedro se refere a estes cristãos aqui, que falam em outras línguas, porque teu coração não é reto diante de Deus. Ele queria falar em língua, queria ser com os outros, mas só que ele estava com outra intenção, outro interesse. Tem gente que tem inveja, tem cobiça, ele vê alguém destacando na vida espiritual, ele quer fazer algo de qualquer coisa que custe, para poder conseguir. Aí Pedro, aqui está no 22, aqui, ó, Pedro diz: arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, arrepende, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Essa que é a receita que deu. Arrepende-te, que ainda tem tempo nesta vida, pois desta tua iniquidade, dessa tua avareza, e ora a Deus, clama a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Em Deuteronômio, vou ler aqui para parar, 29, 18, diz assim, ó, para que entre vós, lá Moisés dizendo, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor, nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de veneno e fel. Então ele está exortando as pessoas aqui, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, etc., cujo coração se desvia, fazer que o coração desviar do Senhor. Nada, irmãos, não deve acontecer isso, algo que faz o nosso coração, nosso desviar do Senhor, nosso Senhor, nosso Deus. O nosso coração da alma deve sempre estar voltado para Deus, não deixar que nada desse mundo tire nós, o nosso alvo, nossa caminhada com Deus, para que vá servir outros deuses, com letra minúscula, destas nações, deste povo, do mundo, o Deus do mundo,
para que entre vós não haja raiz, entre vós não há raiz, nada, não brota nada, nenhuma manchinha. De quê? De veneno e fel. De jeito nenhum. Então nós não devemos permitir isso. Orar a Deus, arrepende-te dessa tua iniquidade, está dizendo. Fica com essa palavra para os ouvintes em casa e para nós também, irmãos. Se tem alguma coisa nas nossas vidas que atrapalha, está atrapalhando seguir a Cristo, então arrepende, tira os embaraços e vamos seguir a Jesus com mais fidelidade. Amém? Que Deus abençoe a vocês todos. Cantamos meio rápido, sobrou bastante minuto para pregar. Se cansei vocês, que Deus console, né? A todos. Que possamos estar sexta-feira aqui novamente, acho que a vez do irmão Daniel pregar, né? Se Deus permitir. E fim de semana aqui novamente. Vamos louvar a Deus? Que hino? Pode. Se eu vou conseguir cantar bem com o mosquitinho, né? Hino 18 a 400. Ah, de 18, no teu 400. Eu só entendi 18. Entendeu? Irmã Sônia, você adivinhou porque eu fiquei um pouco fino que eu cheguei aqui. Eu andei tocando ele no menino. Tempo que a gente não canta ele. O hino 418.
Então, até mais, tenha uma boa noite, bom fim de semana, que Deus abençoe a todos. Pedir, como sempre, o irmão Paulo termine com oração, que Deus nos abençoe mais uma vez. Senhor, pela sua presença, na sua casa, viemos lhe agradecer por tudo que aqui foi feito, pelo estudo da sua palavra, pelos livros, pela presença de cada um aqui. Pedimos por esses pedidos da oração, que o Senhor possa estar cuidando, quem vai viajar. Pedimos pela família do João, essas pessoas citadas, que o Senhor possa estar abençoando, livrando do mal, dando, cura, se for a sua vontade, essa pessoa possa voltar para casa. Assim também como toda a nossa família, os nossos irmãos, na carne, aquelas pessoas que estão perto de nós, que o Senhor possa estar abençoando, lembrando, principalmente dando saúde, os irmãos da igreja que estão necessitando. Agradecemos por estarmos aqui, pelo estudo da sua palavra, pelo pastor, mais uma vez, que trouxe e ministrou a sua palavra, que o Senhor sempre esteja ajudando ele, no que ele necessita. Amém. Prepara os final de semana, domingo, sexta-feira, nós vamos estar presentes. E mais uma vez, nós somos gratos por sermos salvos por Jesus Cristo. Por isso nós pedimos e agradecemos o nome dele. Amém. Amém.